Fala galera do sétimo ano, professor Erickson falando com vocês. Hoje eu vou gravar para vocês do módulo 14, correção das atividades, aquela que nós já fizemos em sala, para vocês conferirem se está certo. A primeira parte do módulo 14, pessoal, ele fala sobre a dobradura do origami. Lembra que nós combinamos em não fazer a distância para a gente focar mais na hora da prova, e depois que passar esse período de prova a gente vai fazer as dobraduras? Então a primeira parte a gente pula. A gente vai lá para a página 367, onde fala de ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos, como já vimos na aula, são ângulos que estão lado a lado, um do lado do outro, certo? Que tem um lado comum entre eles. O exercício 1 dá esse desenho e ele pede na letra A o nome desses dois ângulos, do ângulo alfa e do ângulo beta. O nome do ângulo alfa é PO, então vamos, PO de O a Q. Então esse ângulo é formado de PAO de O a Q. Como o ângulo está aqui no vértice O, nós colocamos um chapeuzinho nele, beleza? E o ângulo beta é de Q até O, então vamos lá, de Q até O e até R. Como o ângulo está aqui, nós representamos por ele. Então tá bom, esse aqui é o ângulo alfa e esse aqui é o ângulo beta. Esse aqui tranquilo, professor, já aprendemos de boa. A letra B de bola fala assim: os dois ângulos possuem um lado comum. Identifique qual é esse lado de caneta azul. Então, pessoal, esse ângulo é formado por esses dois lados. E esse ângulo é formado por esses dois lados. Qual o único lado comum que tem entre eles? O de O até Q, certo? O de O até Q. Então vai lá, pega a caneta azul e pinta em cima dele. Beleza? Na letra C de dado, considere que o ângulo alfa tem medida de 20 graus. E o ângulo beta tem a medida de 110 graus. Nesse caso, qual a medida do POR? Então vamos lá, aqui tem 20 graus, ele fala, e aqui tem 110 graus. Aí ele quer saber a medida do ângulo de POR, ou seja, ele quer saber a medida de tudo isso. Se ele quer saber a medida de tudo isso, é só somar esses dois, né? Então vamos lá, 110 mais 20 é igual a 130. Então POR tem 130 graus. E a D de dado pede para descrever qual é a propriedade de ângulos consecutivos que nós aplicamos para resolver isso. Pessoal, a propriedade é a seguinte, se POQ e QOR, se eles são consecutivos, se POR e QOR são consecutivos, é só somar os dois ângulos, né? Podemos somar os dois. Então é o seguinte, ele não pergunta o que nós fizemos, se nós somamos ou não. Ele só pergunta assim, por que você descobriu que isso aqui é 130? Porque eles são consecutivos. E pela propriedade de consecutivos, quer dizer que eles têm um lado comum, eu posso somar os dois e fazer um ângulo só, certo? Então, qual que era a resposta? É porque eles são ângulos consecutivos e podemos somar, certo? Número 2, considere a figura abaixo. Aí tem essa figurinha desenhadinha aí ao lado, né? Tem essa figurinha. Letra A, quais os nomes dos dois ângulos consecutivos que aparecem nessa figura? Pessoal, esse aqui é um ângulo, esse aqui é outro ângulo. Então, esse ângulo aqui, PEA. Então, o primeiro ângulo, PEA. Onde que está o ângulo? Está no E, não é isso? Então, chapeuzinho no E. Boa. Qual o nome do segundo ângulo? Está aqui, AET de tatu. AET. Onde que está o ângulo? Está aqui no E, não é isso? Então, chapeuzinho no E. Pessoal, é o seguinte, professor, eu poderia escrever esse ângulo trocado? AEP? A partir daqui para lá? Sim, poderia, é o mesmo. Então eu posso escrever TEA, posso escrever como TEA? Sim, pode, é o mesmo ângulo, beleza? Na letra B, sabendo que o ângulo PET
mede 26 graus. Então, vamos lá. PET. Então, esse ângulo todo. Tudo isso aqui mede 26 graus. Então, vamos lá. Isso aí mede 26 graus. E o ângulo AET. Então, esse ângulo aqui mede quanto? Mede 12 graus. E esse aqui não é 26, professor? Esse aqui é 28 graus. Se tudo isso mede 28 graus e esse pequenininho mede 12, quanto que mede esse? Mola, né, pessoal? 28 menos 12, teremos 16 graus. Então, o ângulo PEA mede 28 graus. Opa, 16 graus, perdão. Beleza? Respondida a B. Show de bola. Ó, vamos virar nossa página, vamos lá na 368. A 368, o exercício 1, traz esse desenho aqui, ó. Certo? Se essas retas são perpendiculares, quer dizer que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, tudo isso aí tem 90 graus. Já sabemos disso, só por ser perpendicular. Fala também que o P, o professor esqueceu aqui, ó, é o P. Então, ele fala assim que o ângulo BPC, então tá aqui, ó, BPC mede 50 graus. Então, esse ângulo aqui mede 50, ó. BPC mede 50. E ele fala que o ângulo APB e o ângulo DPC são iguais, têm o mesmo valor, certo? Se eles têm o mesmo valor, então vamos pensar. Isso tudo é 90. Só esse cara aqui, 50. Então, beleza, eu faço 90 menos 50, sobra 40. Então, quer dizer que esses dois aqui medem 40. Se eles são iguais, quanto que mede cada um? É só dividir por 2, né? 40 dividido por 2, 20. Então, esse aqui mede 20 e esse aqui mede 20. Então, beleza, ó, 20 com 20, 40, com 50, 90. Aí ele pede o seguinte, qual o valor do ângulo APB? O pessoal está aqui, ó, já respondi para vocês, ó. APB, 20 graus. Beleza? E na B ele pede o valor do APC. Ó, APC. Beleza, ó, só tampar esse. Quanto que mede isso aí? Ó? 50 mais 20. 50 mais 20 igual 70 graus. Então tá aí. Mede 70 graus. Fácil, né? Continuando. Pera aí que eu vou mudar o pedestal de lugar, tá? Aguenta aí, só um pouquinho. Prontinho, voltei. Ainda na página 368 tem o exercício 2 e ele traz um relógio. Primeiro, eu gostaria que vocês aplaudissem meu relógio, olha que perfeição. Se tiver ruim, espero que vocês procurem rapidamente um oftalmo, porque ficou perfeito, certo? E ele fala o seguinte, ó, que o relógio marca exatamente 3 horas e 20 minutos e o ponteiro do segundo é esse que está em vermelhinho aqui, certo? A letra A quer saber quanto mede esse ângulo aqui, ó, do segundo até o minuto. Quer saber tudo isso? Quanto que mede tudo esse ângulo aí, ó? Ele quer saber quanto mede isso. Pessoal, ó, a volta completa é 360, certo? Se eu tenho 12 números, quando eu dividir isso aqui por 12, eu tenho 30. Então, eu sei que cada valor desse aqui, ó, cada valor desse aqui é 30 graus, certo? Então, aqui eu tenho uma medida, 2 medidas, 3 medidas, 4 medidas. Então, para saber o valor da A, é só fazer 4 vezes 30 graus, que vai dar 120 graus. Então, beleza. A resolvido, 120 graus. A B, ele fala o seguinte, ó, observe que o ponteiro da hora não está exatamente no 3, ó, realmente, o da hora não está aqui no 3, ó, ele está para baixo um pouquinho. E ele fala também que a diferença entre esses ponteiros, o ângulo entre esses ponteiros, é de 20 graus, ó, vou fazer aqui fora, é de 20 graus. Aí ele quer saber quanto que vale esse ângulo aqui, ó, dos segundos até na hora. Mas se tudo isso valia 120 e esse pequenininho vale 20, é só fazer 120 menos 20, que
que eu tenho 100 graus. Eu lembro ainda que na aula, alguém comentou o seguinte, ó, professor, se até aqui no 3 é 90, esse pedaço aqui mede 30. Se eu já tenho 20, então aqui falta 10. Aí é só fazer 90 mais 10, que vai dar 100 também. Pode ser, pessoal. Boa ideia, boa linha de raciocínio. Certo? Ó, vou corrigir mais agora. Vamos lá para a página 369, onde a gente fala de ângulos e semi-retas. Beleza?